Essa é uma história sobre psicose pós-parto, extremismo religioso e uma mãe que matou seus 5 filhos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia Ladeira e hoje eu vou contar para vocês a história de Andrea Yates. Andrea Yates é uma mãe que matou seus 5 filhos devido a uma psicose pós-parto e também influência de um extremismo religioso muito forte na vida dela. Se por algum motivo esse conteúdo te ativa algum gatilho, eu recomendaria você não seguir vendo esse vídeo porque é uma história bastante triste e bastante emocional. Esse caso aconteceu em Houston, no Texas. Na manhã do dia 20 de junho do ano 2000, Andrea Yates esperou seu marido ir para o trabalho, encheu a banheira e, um a um, ela foi afogando os seus 5 filhos. Todos eram crianças e o mais velho tinha 7 anos. Assim que ela cometeu os assassinatos, ela ligou para a polícia pedindo para que eles viessem até sua casa. Após ela ligar para a polícia, ela ligou para o seu marido Rusty e disse para ele voltar para casa. O Rusty era um gerente de projetos na NASA. Quando os policiais chegaram na casa da Andrea, ela confessou que ela tinha cometido o assassinato dos seus 5 filhos. O marido da Andrea, o Rusty, chegou em casa poucos minutos depois da polícia e ela logo foi levada para a delegacia. Na delegacia, ela foi interrogada durante 17 minutos e nesses 17 minutos ela contou o que tinha acontecido. Depois que o Rusty tinha ido para o trabalho, a Andrea foi para o banheiro, encheu a banheira de água e foi um por um chamando seus filhos e afogando. O último a ser afogado foi o menino mais velho, de 7 anos de idade. E quando ela o afogou, o corpo da bebê de 6 meses ainda estava na banheira. À medida que ela ia o afogando, ele dizia: "Não, mamãe, eu vou ser bom, eu prometo." No dia seguinte, o marido da Andrea chocou todo mundo fazendo uma entrevista coletiva e nessa entrevista ele falou que ele entendia, ele sentia compaixão pela sua mulher, porque o mundo inteiro ficou muito revoltado, estava todo mundo revoltado porque essa mulher fez isso com as crianças. Mas ele dizia que compreendia as ações dela e explicou para toda a mídia que ela sofria de problemas mentais. Após essa entrevista do Rusty, a opinião pública ficou muito dividida. A dúvida estava em entender se ela realmente estava consciente do que ela estava fazendo, se ela tinha noção do que ela fazia era errado e por isso ela seria culpabilizada, ou se ela realmente não tinha noção do que ela estava fazendo naquele momento, se ela não conseguiria distinguir entre o certo e o errado e por isso ela deveria ser considerada inocente por motivos de insanidade. Os advogados de defesa da Andrea diziam que ela queria se considerar culpada porque ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha noção de que ela tinha afogado os seus filhos. E o motivo que ela diz de ter feito isso é porque ela se sentiu uma péssima mãe e ela afogou os filhos para poder salvá-los. Nos 3 meses seguintes, a Andrea passou por tratamento psicológico e ela recebeu uma alta dose de remédios antidepressivos e antipsicóticos. Durante esses 3 meses, ela foi interrogada pela polícia. Nesses interrogatórios, ela explicou o porquê dela ter cometido esses atos. Ela disse que ela queria que Deus recebesse os seus filhos na idade da inocência deles. Ela não queria que eles crescessem para cometer pecados e que fossem mandados para o inferno. E ela dizia que ela era uma mãe ruim e muito provavelmente ela ia comprometer a salvação dos seus filhos. Ela sacrificou a própria vida no sentido de passar a vida presa e ser considerada culpada desde que seus filhos estivessem salvos. Ela passou por uma série de exames psicológicos para tentar identificar qual que era o problema. E os psiquiatras forenses diagnosticaram a Andrea com psicose pós-parto. É um tipo de transtorno que afeta 1 em cada 1000 mulheres no mundo. Para a gente entender um pouco toda a história da Andrea e como ela chegou nesse ato cruel, é preciso entender um pouquinho da sua história. A Andrea cresceu em Houston, no Texas, e ela era a mais nova de 5 filhos. Ela sempre foi uma menina muito devota a todos, aos seus pais principalmente. Ela ajudava todo mundo e ela tinha uma preocupação enorme em cuidar das pessoas, em estudar, em ser uma boa filha e ser uma boa representante na sua comunidade. Ela foi capitã do seu time de natação no ensino médio e ela graduou no ensino médio cheia de méritos. Depois ela foi fazer uma graduação em enfermagem e assim que ela terminou a graduação, ela foi morar em um apartamento com uma amiga em Houston mesmo. E aí ela começou a trabalhar em um hospital.
Só depois que ela se graduou em enfermagem foi que ela começou realmente a buscar namorados, a sair. A melhor amiga dela disse que ela nunca tinha visto a Andrea sair com ninguém, namorar ninguém. Ela nunca tinha tido um namorado, um paquera, e ela era muito reservada. Pouco tempo depois, ela conheceu o Rusty no próprio prédio que eles moravam, porque ele era um vizinho dela. Tinha uma piscina lá e ele viu ela nadando um dia e ele ficou encantado com a Andrea. Mas foi ela mesma que abordou ele e logo depois eles já engataram um relacionamento. Eles namoraram durante 3 anos e depois disso eles se casaram. Logo depois do primeiro aniversário do primeiro ano de casamento, eles já tiveram o primeiro filho. Durante todo esse tempo, ela trabalhava num hospital, mas assim que ela teve o primeiro filho, ela já começou a se questionar se ela realmente deveria abandonar o emprego para cuidar do filho ou se ela seria uma mãe que trabalhava. Ela decidiu, ou eles decidiram como um casal, que ela ficaria em casa tomando conta dos filhos. E, na verdade, parecia que essa era realmente a vontade da Andrea, ser uma dona de casa, devido à sua religiosidade. Todo mundo que conhecia a Andrea achava ela uma excelente mãe e achava que ela realmente estava vivendo a vida que ela queria. Mas uma coisa que ela não contou para ninguém é que assim que ela teve o primeiro filho, ela começou a ter umas visões e umas alucinações a respeito de facas. E ela dizia que ela começou a ouvir algumas vozes muito estranhas e ter pensamentos de matar alguém. Ela achou que ouvia Satanás falando com ela. Só que como ela tinha muito essa vontade de ser perfeita, de ser uma boa pessoa, ela ficou com tanta vergonha disso que ela não contou para ninguém, ela manteve essa informação em segredo. Mas aí a gente já começa a perceber que tinha alguma coisa errada. Nos 4 anos seguintes, eles tiveram mais 2 filhos. E uma coisa que aconteceu com a vida deles durante esses 4 anos é que eles começaram a seguir as pregações de um pastor muito extremista, um pastor que o Rusty tinha conhecido desde os tempos de faculdade dele. O nome desse pastor é Michael Warnecke. E ele tinha um discurso bastante extremista e era casado com a Rachel. Os dois e seus filhos costumavam pregar na rua, eles faziam como se fosse uma pregação itinerante. E eles tiveram vários problemas no seu estado natal, que era o Michigan, com a lei, com a polícia, porque eles eram muito agressivos e importunavam muitas pessoas. Eles acabaram se mudando de lá para evitar problemas de processo com a lei. Depois que eles saíram do Michigan, eles começaram a fazer turnês pelos Estados Unidos e em outros 33 países ao redor do mundo. Um antigo seguidor do Michael Warnecke disse que quando viu a notícia da morte das crianças na TV e viu que a Andrea era seguidora do Michael, entendeu na hora o que ela tinha feito, porque ele tinha vivido durante 3 anos sob o discurso do pastor. Um dos fatores mais fortes no discurso desse pastor é que as mulheres eram más, elas eram descendentes de Eva e elas tinham que ser submissas e obedientes aos seus maridos e elas têm em seus espíritos, elas herdam as bruxarias e toda a maldade humana e elas têm uma tendência de passar isso para os filhos. Outra coisa que esse pastor também pregava, que era muito forte, era uma vida simples. Ele dizia que as pessoas não tinham que ter muitos bens, que ter casa e ter um emprego era contra o desejo de Deus, porque isso era uma estratégia do capitalismo para ir contra a vontade de Deus. E por isso, com 3 filhos, o Rusty e a Andrea se mudaram para um trailer e começaram a viver uma vida mais simples. Venderam a casa deles e se mudaram para um trailer, que era bem menor. Teve uma época que o Michael e a Rachel estavam vendendo um ônibus. E aí a Andrea e o Rusty compraram esse ônibus, que era adaptado para ser uma casa, e começaram a viver dentro de um ônibus que era menor ainda que esse trailer. Nesse período também, além dela estar cuidando dos seus 3 filhos e dando aulas para ele em casa, ela começou a ajudar a cuidar do próprio pai que estava com Alzheimer. Para entender um pouco mais da pregação do Michael também, ele dizia que pouquíssimas pessoas seriam escolhidas para ir para o céu. Então que tinha que haver um esforço muito grande das pessoas porque poucos seriam selecionados. Uma das formas que esse casal de pastores agia também era correspondendo com os seus seguidores e enviando vídeos. E aí a Andrea começou a corresponder bastante, principalmente com a Rachel, mas também com o Michael.
E uma coisa que o Michael alegava que ele fazia era diagnosticar o estado do espírito das pessoas através das cartas. Ele pedia para as pessoas descreverem tudo que eles estavam pensando nas cartas, que ele faria um diagnóstico. E o que ele falava para a Andrea e o que a Rachel falava para a Andrea também é que ela era má, que ela era descendente de Jezebel, que ela era uma péssima mãe. Eles atacavam as mães modernas porque eles achavam que elas eram muito permissivas. Eles acreditavam em certos ensinamentos bíblicos que falam que deveria se punir as crianças com punições físicas. E por causa disso, a Andrea começou a acreditar que os filhos dela iriam para o inferno por causa dela. Ela começou a acreditar que ela era a própria Jezebel. E ela já tinha essa questão, esse histórico das doenças mentais. Então isso estava afetando ela bastante. Aos 34 anos, ela teve o quarto filho, Luke. Um dia, depois que ela teve o quarto filho, ela ligou para o Rusty no trabalho dele e disse para ele vir para casa correndo. Ela falou, eu preciso de ajuda. Quando ele chegou lá, ela estava roendo os próprios dedos, não eram as unhas, eram os dedos, e as pernas dela estavam tremendo. O Rusty viu aquilo e ficou completamente sem ação. E aí ele pegou toda a família e eles foram para a praia. Ele passou alguns dias na praia e no dia seguinte levou a Andrea para ficar na casa da mãe dela. Lá na casa dos pais dela, ela acabou tomando uma overdose dos remédios de Alzheimer do pai, tentando suicídio. E aí o Rusty levou ela para o hospital psiquiátrico e aí eles diagnosticaram que ela tinha um transtorno depressivo profundo. O psiquiatra prescreveu Zoloft para Andrea, que é um antipsicótico fortíssimo. E ela ficou no hospital durante uma semana. Depois dessa semana, ela foi liberada, mas não porque ela estava bem, mas porque o plano de saúde não cobria mais. E aí eles indicaram um novo psiquiatra para ela e ela começou a consultar com ele. Esse novo psiquiatra prescreveu um remédio para ela que é usado para tratar casos de mania bipolar e esquizofrenia. A Andrea não queria tomar remédio porque, obviamente, o pastor dizia que remédios eram ruins e que médicos também eram do mal. Ela acabou jogando todos os remédios pelo vaso. Nesse período que ela estava na casa dos pais, ela ficava arrancando os cabelos, então ela chegou a fazer buracos na cabeça dela e ela também se machucava. O estado dela acabou piorando e ela começou a ter aquelas visões da faca novamente, aquelas alucinações de querer matar. Um dia, quando o Rusty chegou lá na casa dos pais da Andrea, ele perguntou onde ela tá, e eles foram procurar ela e ela estava num quarto dos fundos com uma faca na garganta, na própria garganta. E ela dizia, eu quero me matar, não me impeça de fazer isso. Aí o Rusty levou ela para o hospital psiquiátrico mais uma vez e aí eles prescreveram para ela um remédio que chamava Haldol. Esse Haldol é um antipsicótico e além dele ela começou a tomar antidepressivos mais fortes. Esses remédios começaram a fazer mais efeito e ela foi ficando um pouco mais lúcida. E aí ela confessou para o médico que ela tinha tido essas visões da faca pelo menos 10 vezes nos últimos dias. Nesse período de 3 semanas que ela ficou hospitalizada e foi apresentando uma melhora, a mãe da Andrea falou com o Rusty, chega de ônibus, compra uma casa para ela. E ele fez isso, ele comprou uma casa para eles no subúrbio, e mudaram para lá, ele levou ela para lá depois dessas 3 semanas. Ela foi liberada com uma prescrição de vários remédios antidepressivos, incluindo esse Haldol, que era um antipsicótico. E ela começou a apresentar bastante melhora e estava voltando no médico uma vez por mês. Isso tinha acontecido mais ou menos no início do ano. Quando chegou em novembro, ela e o Rusty decidiram que eles queriam ter mais um filho, mesmo sendo contra o aconselhamento dos médicos, porque eles já tinham entendido que o caso dela era de psicose pós-parto. Era o parto que ativava todas essas sensações, todas essas visões, todas as alucinações que ela tinha. Então eles contrariaram o conselho dos médicos e ela acabou parando de tomar todos os remédios e parou de tomar o contraceptivo. Ela acabou engravidando e teve o 5º filho, que na verdade era a primeira menina, Mary. Pouco depois dela ter dado à luz a Mary, ela perdeu o pai, e isso mexeu muito com ela, e ela já estava sem tomar os remédios há um tempo, então ela teve outro processo de psicose pós-parto.
Ela começou a se recusar a ingerir líquidos, começou novamente a arrancar os próprios cabelos e ela parou de falar, ela não falava com mais ninguém. O Rusty levou a Andrea novamente para ser internada em uma clínica e durante o período de 2 meses ela foi internada por 2 vezes. Nesse período, os médicos foram tentando vários tipos de remédios diferentes, com doses diferentes, fazendo testes para ver o que funcionaria melhor com ela. Depois que ela foi liberada, o Rusty levou ela novamente para fazer um check-up na clínica. Eles disseram que os remédios não estavam fazendo efeito ainda, e mais uma vez eles tentaram doses diferentes para o remédio. Essa montanha-russa de dosagens e de remédios estava dando um impacto muito forte na Andrea, e 2 dias depois desse último check-up, ela cometeu os assassinatos. O julgamento da Andrea aconteceu 3 meses após o assassinato e ela foi considerada culpada. A pena dela foi prisão perpétua com possibilidade de condicional em 40 anos. Em 2006, em um julgamento de apelação, ela foi considerada inocente por razões de insanidade. Ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico de máxima segurança e uns tempos depois ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico de mínima segurança e é lá que ela vive até hoje. Ela e o Rusty se divorciaram e ele hoje em dia é casado com uma nova mulher. Muitas pessoas não ficaram satisfeitas e não concordaram com essa reversão da sentença da Andrea, mas a verdade é que a real sentença que ela vai ter que viver para o resto da vida é encarar que ela matou seus 5 filhos. Esse caso faz a gente refletir bastante sobre várias questões da nossa sociedade. Uma delas é como as doenças mentais ainda são um desafio para muita gente. A gente não sabe lidar com os nossos doentes mentais, a gente não sabe como agir com eles muitas vezes. Outra questão é a religiosidade extrema, que as pessoas buscam uma perfeição extrema e isso acaba por atingir outras pessoas. A gente pode pensar também na questão da maternidade, as dificuldades das mulheres que têm filhos e não podem demonstrar os seus defeitos. Essa obrigação de ser perfeita, de ser uma mãe perfeita, que coloca um peso nos ombros das mães. E a questão também da polêmica se ela deveria ser realmente considerada culpada ou inocente por razões de insanidade. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre esses assuntos. Deixe um comentário aqui embaixo para mim falando o que vocês acham dessas questões, se vocês acham que a Andrea deveria realmente ter pegado a prisão perpétua ou ter sido inocentada por razões de insanidade. Eu agradeço por vocês estarem até aqui nesse momento. Já vou pedir para vocês também se inscreverem no canal. Isso vai me ajudar demais a continuar divulgando esses vídeos. Peço também que vocês cliquem no sininho para ter notificações toda vez que eu editar um novo vídeo e lançar aqui para vocês. Me sigam nas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook e Twitter, vou deixar aqui para vocês já me seguirem também. E muito obrigada, até a próxima semana. Tchau!